Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Rosa Fernandes para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 86ª Sessão Ordinária, em 3 de setembro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepano Essesian, primeiro vice-presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e a convite Roberto Monteiro, Chiquinho Brazão e Raimon. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Paulo Messina, Eliomar Coelho, Rogério Bittar, André Gouveia Vieira, João Mendes de Jesus, Adilson Pires, Jorge Braz, Fausto Alves, João Cabral, doutor Carlos Eduardo. Assume a presidência o senhor vereador Stepano Essesian, primeiro vice-presidente, ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador doutor Jorge Manaia. Havendo número legal, o senhor presidente declara: invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Colorida para si. De acordo com o requerimento número 342, de 2009, de autoria do senhor vereador Raimon, convoca para amanhã, dia 4 de setembro de 2009, às 14 horas, sessão ordinária que constará apenas dos expedientes. Encerra essa sessão às 17h45. A aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais companheiros, senhores funcionários. A minha vinda à tribuna, primeiro é para exaltar e parabenizar a equipe brasileira de basquetebol que se tornou bicampeã da Copa América, mostrando aquilo que a gente vem falando exatamente do envolvimento, da participação e do investimento do governo, incentivando a prática do esporte. Nossa equipe se tornou campeã e aí a gente fica muito feliz porque, de novo, faz com que os jovens que pratiquem voleibol possam encontrar a possibilidade também, não só da prática do esporte, de encontrar incentivos para que esse esporte possa também se tornar um meio de vida. Então, esse é o meu pronunciamento, e nós, da Comissão de Esportes aqui da Casa, não poderíamos deixar também de parabenizá-los. E, de novo, dizer que falta pouco, mas temos certeza absoluta que sairemos vencedores e a Olimpíada de 2016 vai ser na nossa cidade. O outro objetivo também de usar a tribuna é o que eu já vinha falando há alguns meses, sobre a situação dos mosquitos no bairro Recreio dos Bandeirantes. E ontem, no jornal O Globo, e aí acredito que aí sim, depois que a mídia começa a retratar aquela situação que é um verdadeiro caos, as autoridades possam tomar providências. Então, acredito que agora o nosso prefeito Eduardo Paes, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde e também o governador Sérgio Cabral resolva tomar uma atitude, porque já que chegou no Globo, pode ser que não só a voz de um vereador, de um simples vereador desta casa, que vem há algum tempo pedindo que se tome providências, e infelizmente nada venha sendo feito. Então agora, como já está sendo colocado na mídia, espero imensamente que os moradores do Recreio dos Bandeirantes não tenham
que sofrer como estão sofrendo no dia a dia. Eram as minhas palavras, eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, a todos os companheiros e, mais uma vez, espero que essa semana seja muito produtiva aqui na nossa Casa de Leis. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, nós estamos assistindo a uma longa discussão nacional que tem reflexo em todos os estados e municípios brasileiros. Apesar do tema parecer que é um tema exclusivamente que caberia uma discussão no Congresso Nacional, mas acho que todas as casas de lei do país deveriam, pelo menos, saber em que ponto anda essa discussão e qual é a maneira em que ela será levada. Eu me refiro a 2 pontos, que é a discussão nacional sobre a questão do pré-sal, que vem levando a longas e complicadas discussões. Estamos assistindo a um episódio bastante interessante, que é um início de desentendimento político entre o governador do estado, Sérgio Cabral, e a conduta do governo federal em obrigar a votar esse projeto em regime de urgência no Congresso Nacional e, mais do que isso, a dividir os recursos do petróleo que estariam no Rio de Janeiro, que seriam de direito do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo, dividir parte desses recursos com os outros estados. E se torna uma briga violentíssima entre governadores. Vimos o próprio governador de Minas, Aécio Neves, fazer declarações que não são das suas características, ofensivas e agressivas, à maneira como isso vai se dar essa votação no Congresso Nacional. Assistimos o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, da mesma maneira, nervoso, e dizendo que os pernambucanos não são cidadãos de pior qualidade do que os fluminenses. É evidente que não. Então, esta discussão, que é uma discussão longa, que é uma discussão difícil e que tivemos uma reunião aí, soubemos da reunião acontecida na segunda-feira, organizada pelo governo do estado, reunião que juntou aqui os senadores do Rio e 28 dos 46 deputados federais do Rio de Janeiro. Discussão essa em que o governador Cabral pede a bancada do Rio de Janeiro que o ajude. Eu tenho minhas preocupações com a ajuda que nós vamos receber. Acho que se os royalties, o percentual de royalties do petróleo que o Rio de Janeiro precisa depender de uma defesa, por exemplo, do senador Paulo Duque, acho que nós estamos roubados. Acho que nós não vamos conseguir avançar muito, porque na hora em que ele devia se posicionar corretamente, no caso do Senado Federal, com o então presidente José Sarney, ele não se posicionou. Da mesma maneira, sabemos que com o pré-sal foi criado um fundo soberano, uma ideia muito interessante, que é copiada de algo que já acontece na Dinamarca, que é uma ideia de criar um fundo para ser aplicado em áreas do país que são importantes, como a educação, como o combate à pobreza. E aí vem a minha pergunta e a minha dúvida. Por que será que, ao se pensar nos recursos do fundo soberano para a educação, para a pobreza, que são absolutamente corretos, por que não se pensou também em dedicar parte desses recursos para o setor da saúde? Quando não fez isso, o governo obrigou o ministro da Saúde a ter uma atuação de desgaste público lamentável, que é a luta que vem empreendendo o ministro Temporão em defesa da contribuição social para a saúde, para a CSS, que é a volta da CPMF com um percentual menor para que vá para a saúde. É evidente que tem toda a razão o ministro Temporão em pedir recursos para complementar o seu orçamento na saúde.
Mas o que não pode acontecer é que só podem ser recursos de dinheiro novo. Não estão valendo recursos de dinheiro antigo. Por quê? Porque o presidente da República colocou o nosso ministro Temporão pintando a parede com a brocha na mão e tirou a escada. Está agora o nosso ministro Temporão pintando a parede com a brocha sem escada, porque a própria liderança do governo, os próprios senadores e deputados federais do PMDB, por exemplo, já se dizem absolutamente incapazes de solicitar a criação de um novo imposto. Então, são dois fatos nacionais que nos ligam diretamente, porque vamos ver que esses recursos que vão para os municípios são recursos que estão realmente em vários municípios do Rio de Janeiro muito mal utilizados. A criação do Fundo Soberano é muito interessante, porque coloca recursos, quase que ingessa recursos para algumas áreas que os prefeitos de muitos municípios do Rio de Janeiro não pensam em usar. Tem usado, como nós vimos em algumas prefeituras, para colocar chão de pedra, para chamar cantores sertanejos para fazer shows musicais nas suas cidades, não investindo em algo que a razão do pagamento dos royalties do petróleo, a razão do pagamento de compensação para esses municípios produtores de petróleo, porque sabemos que daqui a alguns anos não teremos lá nem mais o petróleo, nem mais o dinheiro, e muito menos esses prefeitos que já terão passado do tempo, e para aqueles novos, para os jovens que estiverem naquela época lá, para governar essa cidade, terão muito dinheiro, porque esses recursos têm sido mal aplicados. Então, a questão do fundo acho que é um caminho correto, só lamento que não tenha o governo privilegiado a saúde para evitar o desgaste desnecessário de um ministro de boa qualidade, de um ministro de excelente atuação, como é o ministro Temporão, que se vê hoje largado às feras, brigando sozinho com a opinião pública, contra os partidos de oposição ao governo, já que aqueles partidos que dão a sustentação ao governo já chegaram à conclusão que é melhor deixar os leões comerem o Temporão do que os leões comerem a todos nós, que é o raciocínio que está sendo feito hoje. Espero que isso tenha repercussões, já que o Rio de Janeiro, esses recursos do governo federal são importantíssimos para o Rio de Janeiro. Nós estamos acompanhando, estudando a proposta aqui trazida nos últimos dias, que é o Plano Plurianual, que é um planejamento interessante, onde recursos, e acho que corretamente, apesar de ter muitas críticas ao que vem acontecendo com a saúde do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro, não vão bem, nem a Secretaria Estadual não vai bem a Secretaria Municipal de Saúde em relação ao global. Já são 9 meses de governo, a situação dos hospitais é muito ruim, a necessidade de implantação é correta, a filosofia que o secretário manda para cá, de atenção básica, acho que nós não temos como negar que é o caminho, mais recursos para os postos de saúde, ampliação de saúde da família, que o governo anterior não quis fazer, lamentavelmente, acho correto, mas a gestão não vai bem. Na área estadual, a mesma coisa. Estou vendo aqui o nosso companheiro da área, doutor Gilberto, que é lá da área de Campo Grande, que sabe perfeitamente que se o discurso feito pelo governador Sérgio Cabral há 2 anos e meio atrás, dizendo que os hospitais da Zona Oeste praticavam uma chacina, ele não vai mudar muito o discurso hoje. Fecharam o serviço de neurocirurgia do Hospital Rocha Faria em Campo Grande, estão fechando a ortopedia do Hospital Carlos Chagas em Marechal Hermes, ou seja, os governos não vão bem em relação a isso, mas sabemos que esses governos necessitam dos recursos federais, desses recursos que o Ministério da Saúde está brigando hoje. Nós só teremos uma ampliação do Programa de Saúde da Família no Rio de Janeiro se os recursos federais forem repassados para o governo municipal. Por isso, a minha preocupação em relação a isso, lamentar profundamente ter que assistir a essa exposição e a degradação pública do ministro Temporão, um ministro tão importante, um profissional de saúde tão importante, que acaba degradado na defesa de algo que, lamentavelmente, mandaram ele entrar na jaula, fecharam a porta e deixaram ele lá dentro com os leões, que vão acabar comendo completamente o ministro Temporão. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Senhores colegas vereadores, eu acho que muita gente aqui conhece um pouco
da minha trajetória política dentro do PMDB. Já estou nesse partido há pelo menos 6 anos, se não mais, não me recordo exatamente a data. E nesse partido, eu cheguei como soldada, juntamente com os meus pais, juntamente com diversos deputados, prefeitos, militantes, para construir o PMDB no estado do Rio de Janeiro, para ajudar nessa construção. E assim eu fiz. Eu assumi no PMDB a Fundação Ulisses Guimarães, no Rio de Janeiro. E, através da Fundação Ulisses Guimarães, nós realizamos diversos cursos de formação política para jovens, de formação de lideranças, cursos de formação para vereadores, para deputados. Organizei, como presidente da Fundação Ulisses Guimarães, um prêmio chamado PMDB é um Sucesso, que premiou as políticas públicas de destaque do PMDB nas prefeituras, nos municípios. Assumi também, por 2 vezes, a presidência da Juventude do PMDB no estado do Rio de Janeiro e construímos aqui uma das maiores militâncias de juventude partidária no estado do Rio de Janeiro. Lideramos diversas manifestações em defesa da juventude, em defesa do estado do Rio e em defesa do Brasil. À frente da juventude do PMDB, assumi também a vice-presidência nacional da juventude do partido. E com a juventude do PMDB, demos o apoio institucional da nossa juventude para eleger diversos deputados, para eleger diversos prefeitos e para eleger, inclusive, o atual governador Sérgio Cabral, de quem eu lembro que fui muito parceira. Acompanhei, fizemos reuniões da juventude para recepcionar o governador Sérgio Cabral. Acompanhei, junto com ele, diversas caminhadas, diversas reuniões no estado, apoiando a candidatura dele. Sempre fui militante do PMDB. Fui militante daquelas que ajudam a construir o partido, daquelas que montavam os diretórios zonais, que ajudavam a montar os demais movimentos do partido. Sempre fui militante. Nunca fui uma militante apenas filiada. Eu fui militante de fato desse partido e sou militante desse partido. Através da juventude do partido e da Fundação Ulisses Guimarães, nós coordenamos aqui no estado do Rio a campanha do então presidente, hoje presidente do partido, Michel Temer, quando ele foi candidato à presidência nacional do PMDB, e nós apoiamos, e eu, à frente da juventude, participei deste apoiamento ao presidente Michel Temer. Nós também incentivamos e apoiamos para que o maior partido do Brasil, o PMDB, pudesse ter o seu candidato próprio à presidência da República. Como vice-presidente nacional da juventude do partido, rodei diversos estados, construindo a candidatura própria do PMDB. Apoiei a formação de um plano de governo para o Brasil, chamado Um Brasil para os Brasileiros, coordenado pelo professor Carlos Lessa, juntamente com o professor César Benjamin e o professor Fernando Peregrino. Apoiamos a construção deste projeto para o Brasil. Fui candidata pelo PMDB nas últimas eleições. Disputei essas eleições e venci as eleições como a vereadora mais votada do PMDB. E logo no meu primeiro mandato, sendo a vereadora mais jovem desta casa, fui escolhida pelos meus colegas de partido, e agradeço por isso, como líder do PMDB nesta casa. E me sinto muito desrespeitada quando leio nos jornais a nota que foi publicada neste fim de semana, intitulada Ultimato a Clarissa. A vereadora Clarissa Garotinho tem até terça-feira, hoje, para sair do PMDB. Ela recebeu o ultimato do presidente da Alerj e presidente do Diretório Municipal do Partido, Jorge Pisciani. E aqui diz que afirma que se ela não sair, né, ela será desligada das funções, vou ler como está aqui, ela será desligada das funções partidárias caso não saia.
e isso seria o início da sua expulsão do partido. Quer dizer, tomo conhecimento disso, através do informe do dia, que serei desligada das minhas funções partidárias e que está se iniciando um processo de expulsão. Logo de quem? Logo minha, que ajudei a construir esse partido. Eu acho que o que se exige é o mínimo de respeito, porque eu nunca dei nenhuma declaração dizendo que eu queria sair do PMDB. Eu nunca manifestei a intenção de me desligar deste partido, o partido que eu ajudei a construir, o partido onde eu fiz a minha história, o partido onde eu construí a minha militância e a minha atuação política. E agora estou sendo ameaçada de expulsão. Eu quero deixar registrado aos colegas desta casa que hoje eu vejo que está sendo iniciada uma perseguição política contra mim. Isso por quê? Porque o meu pai saiu do partido e pode ser candidato ao governo do Estado. Ele pode ser. Não aconteceu nenhuma convenção partidária ainda que afirme quem é candidato. Aliás, nem o governador Sérgio Cabral tem certeza se ele será candidato ou não. Afinal de contas, as eleições internas do partido, a convenção partidária, só acontece em junho do ano que vem. Então, em nome de uma suposição, eu, militante deste partido, que ajudei a eleger o governador que aí está, que ajudei a eleger diversos deputados, prefeitos do nosso partido, com o apoio institucional da juventude da qual sou presidente, agora sou ameaçada de expulsão, agora sei pelos jornais que serei desligada das minhas funções partidárias. É assim que o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, trata os seus militantes? É assim que o PMDB trata aqueles que ajudaram a construir o seu partido aqui no Estado? Ameaçando de expulsão, desligando das suas funções partidárias aqueles que foram legitimamente eleitos? Eu tenho funções partidárias, sim. Hoje eu sou vice-presidente nacional da juventude do PMDB e continuo presidente do PMDB jovem no estado do Rio de Janeiro, além de ser a segunda vice-presidente do PMDB no estado do Rio. É assim que o Partido do Movimento Democrático, é essa democracia que está sendo aplicada contra mim pelo meu partido? Na semana passada eu soube que houve uma reunião da executiva do PMDB. Ora, eu sou segunda vice-presidente do PMDB no estado do Rio. Eu não fui comunicada de nenhuma reunião. Não tenho sido convidada para nenhuma reunião do partido. Então, eu quero deixar aqui registrado para que os colegas desta casa, os eleitores que votaram em mim, a população do estado do Rio de Janeiro e o PMDB a nível nacional saiba o que está acontecendo comigo aqui no estado do Rio. Eu não sou só mais uma filiada, eu sou uma filiada, militante, com mandato, vice-presidente do PMDB no estado e líder do PMDB na Câmara. Por isso eu gostaria de ser tratada com mais respeito pelo meu partido, como sempre tratei com respeito esse partido que ajudei a construir. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre presidente, doutor Ivani, nobres colegas. Bom, o que me traz aqui, senhor presidente, na verdade, foi que anteriormente, muito procurado pelos moradores de Copacabana, eu levantei a questão sobre o Museu da Imagem e Som que irá ser construído na praia de Copacabana. E o orçamento já previsto inicialmente em 65 milhões, sendo que já 13 milhões foram gastos para a escolha de um projeto arquitetônico que, na minha opinião, já que a matéria versa sobre recursos públicos, deveria ser mais transparente. Pois bem, passamos ali um final de semana inteiro escutando, ouvindo
principalmente os moradores de Copacabana. Fizemos uma enquete com os moradores de Copacabana, né, sobre essa finalidade de ser construída ali na casa noturna Help, e ao lado, que é um restaurante sobre as ondas, e se diga de passagem, é um restaurante muito qualificado, a preços populares, que você possa frequentar ali, naquele espaço que é na Avenida Atlântica, para todos os acessos. No Ano Novo, por exemplo, o restaurante dispõe espaços ali a preços bem populares, né, com direito a jantar, bebidas e etc., para poder ver o maior e melhor Réveillon do país. Pois bem, essa enquete foi realizada no último final de semana de agosto de 2009, em Copacabana, com a finalidade de sondagem política sobre o que os moradores daquela área pensam sobre a construção do museu. O objetivo principal foi analisar a percepção dos cidadãos nessa localidade sobre tal projeto. Foram entrevistadas 315 pessoas, sendo todas as entrevistas efetuadas exatamente no local que vai ocorrer a obra e com moradores. Ao perguntarmos aos cidadãos de Copacabana se eles eram a favor da construção do museu no lugar da extinta Casa Noturna, observamos, senhor presidente, que 72% dos moradores eram contrários à construção e somente 28% eram favoráveis. Este dado traduz, principalmente, a falta de diálogo do governo do Estado com os moradores de Copacabana, especialmente aqueles que vivem naquela região destinada ao museu. Com uma pergunta estimulada sobre o que o cidadão carioca gostaria que fosse feito no espaço mobilizado para o museu, notamos que houve um destaque para a criação de um centro de convivência para a terceira idade. Ora, a maioria dos moradores de Copacabana é da terceira idade. E é claro e notório a falta de espaços públicos, de lazeres e de convívio social naquela área de Copacabana. Uma área já extremamente degradada, seja pelas construções de prédios, seja principalmente pela falta de segurança, pelo lixo nas ruas, pela falta de os sinais serem sincronizados, o transporte urbano coletivo é precário, enfim. A maioria, 36% desses 72%, seguiram a ideia de que o Centro Cultural nos moldes da Casa de Cultura Laura Alvim seria o ideal. Uma casa que é ali em Ipanema, que é uma casa de construção simples, mas de profundo e notório saber cultural. 22% dos moradores pediram uma praça naquela localidade, para poder abrir espaço, o mar poder levar aquela brisa, né, para poder diminuir o calor das ruas internas e uma convivência melhor ali entre os seus moradores. É importante observar que a população de Copacabana demanda mais lugares de encontros sociais, visto que as solicitações por um centro de convivência com a praça, que também é um lugar de encontro, somam mais de 60% da população. O que diz respeito à sugestão dos cariocas sobre a questão da construção do Museu da Imagem e do Som, foi destacado por um quarto dos entrevistados, que o governo deveria manter a casa noturna e o restaurante, o que contraria, principalmente, com o projeto de alteração desse espaço social de Copacabana. Outra sugestão significativa surgiu travestida do comentário da qual 18,8% dos cariocas entrevistados declararam que tal investimento em Copacabana é um absurdo. Todos nós sabemos, começa com 65 milhões, opa, fazendo uma lembrança, tinha uma tal Cidade da Música que começou com algo parecido, não foi, vereador? 80 milhões ou algo, já estão quase 600 milhões. E ali não é um museu pequeno, é praticamente todo o quarteirão. Eu tenho absoluta certeza que começa em 65, vai acabar em 200 milhões.
E será que é esse valor que os moradores de Copacabana querem que sejam empregados no museu? A pesquisa aqui comprova que não. A pesquisa aqui comprova que não. Continuando. 18,8% dos cariocas entrevistados declararam que tal investimento em Copacabana é um absurdo, sendo aqui consideradas tanto a insatisfação com o projeto proposto, como a indignação em relação ao custo do mesmo para os cofres públicos. Somente após essas duas opiniões totalmente contrárias à alteração desse espaço em Copacabana, é que surgem sugestões de mudanças, com destaque de 15,4% dos moradores entrevistados que propõem a construção de uma casa de cultura ou museu nesta localidade. Interessante. Todavia, a soma de todas as partes que determinam que investimento público que alcançarão a construção do Museu da Imagem do Som deveria ser revertido para a saúde e para a educação, somam 18,8% da população. Ou seja, falta posto de saúde, sim, falta uma escola adequada para os moradores, principalmente aos moradores de baixa renda, do Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, empatando com a concepção. Pois não, vereador, já só concluído aqui, só terminar essa frase, já te dou a parte, seria com certeza. Empatando com a concepção de que a construção deste museu é um investimento absurdo. Embora não tanto expressiva, mas também significativas, foram as opiniões que ressaltaram que o projeto do museu possui uma arquitetura incompatível com a orla de Copacabana, 3,4% dos moradores, e que tal projeto carece de transparência administrativa, 3% de moradores. Se prestarmos atenção no projeto que foi eleito pela Fundação Roberto Marinho, ele destoa totalmente da construção da área de Copacabana, que preserva a sua construção antiga, a Art Deco. É público e notório que a maioria dos estrangeiros, celebridades, autoridades, sempre quando vêm ao Rio de Janeiro, procuram ficar aonde? No Copacabana Palace, porque preserva a sua arquitetura histórica, lembrando o Rio Antigo. Queria dar uma parte ao nobre vereador Rogério Bittar. Aqui, o microfone dele lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Meu amigo vereador Brizola. Peço uma parte para contribuir de alguma forma nesse debate que o senhor levantou com relação a essa questão do MIS, do Museu da Imagem do Som, ser construído em Copacabana, que já é um debate que o governador Sérgio Cabral vem trazendo pelo menos há 2 anos, que começou quando ele pensou em desapropriar aquele espaço que só a favor, sim. Acho que a saída da HELP dali, da orla de Copacabana, você minimiza, não acaba com o turismo sexual, que realmente é muito ruim para o bairro. Há pouco tempo, inclusive, tive a oportunidade de ir em Fortaleza, no Ceará, e vejo o quanto a cidade tem sofrido com relação a essa questão da prostituição. Então, o bairro é um bairro residencial, em sua maioria, onde ali transitam mais de 350 mil pessoas por dia, moram 200 mil pessoas. Eu sou morador do bairro de Copacabana e entendo, sim, que a iniciativa de desapropriar e acabar com aquela atividade a qual a HELP fazia foi positivo para o bairro. Mas pondero, sim, e o senhor efetivamente teve a oportunidade, através de uma pesquisa, de entender realmente o que o morador está pensando. E penso mais ou menos dessa forma. Acho que podemos buscar outras alternativas. A construção pura e simplesmente do Museu da Imagem do Som, não sei se seria a melhor solução para aquele espaço. Sim, entendo que o MIS precisa de um novo espaço. Hoje, o espaço onde o museu se encontra é precário. Eu conheço o espaço, já estive lá muitas vezes. Também ouvi Ricardo Cravalbim, que é uma grande referência
na área da música, um grande historiador da música popular brasileira e que também tem suas ponderações com relação à construção do Museu da Imagem do Som ali, e ele também foi um dos fundadores do museu. Porque, principalmente, pelo fato de se construir um museu em frente ao mar, onde a maresia pode, de alguma forma, corroer todo o acervo histórico que ali vai ficar preservado. Entendo que uma das soluções, aí eu coloco ao próprio vereador Brizola, que traz esse assunto para o plenário, poderia, sim, ser a gente dar um destino iniciada, né, a questão da Cidade da Música. A Cidade da Música, ela foi construída e já foi gasto uma boa parte, mais de 500 milhões já gasto nisso, e tem mais 100 milhões para ser gasto na Cidade da Música. E depois, o que acontece? Muitas das vezes, como a gente tem observado no governo passado, o que tem acontecido? Você constrói um grande empreendimento, como, por exemplo, um engenhão, e entrega na mão da iniciativa privada ou de alguma entidade para administrar. Então, no meu ponto de vista, você construiu uma Cidade da Música com dinheiro público, 600 milhões de reais ali, e depois isso ser administrado por uma instituição privada que vai lucrar, que vai administrar aqueles prazos, não acho positivo. Então, penso que poderia ser uma solução a prefeitura, que já gastou muito dinheiro com isso, não esse prefeito Eduardo Paes, mas de forma equivocada o prefeito César Maia na legislatura passada, já gastou muito dinheiro com isso, o Carioca já sofreu muito, poderia sim ser entregue ao Estado e o Estado ali abrigar o Museu da Imagem do Som. Então, seria também uma solução que nós poderíamos dar às novas instalações necessárias, sim, para o MIS aqui da nossa cidade. Então, é dessa forma que eu queria contribuir com as palavras do nobre vereador Brizola. Obrigado, nobre vereador Rogério Bittar. Com certeza, seu pensamento vai de acordo com muitos moradores ali. Na verdade, não é a questão da casa noturna, é o gasto absurdo de dinheiro público a ser empregado ali sem sequer abrir um diálogo com os moradores, né? Como constatamos aqui na pesquisa, a maioria quer um centro cultural, quer um centro voltado para a terceira idade, ou uma área de lazer. Essa é a maior questão. Aquela localidade, e, sinceramente, se for para resolver a questão da prostituição, 65 milhões, eu acho que você resolveria, e ainda sobraria muito tempo para tirar essa questão dali. Esse não é o caso, isso não pode ser desculpa para se gastar 65 milhões do contribuinte num museu. Como propriamente o vereador já disse, já temos uma Cidade da Música. Por que não alocar ali o Museu da Imagem do Som? Já que gastamos quase 600 milhões ali. Isso era uma das propostas dos moradores. Por que não fazer ali? Já que temos uma Cidade da Música e o Museu da Imagem do Som caberia adequadamente ali. Continuando ainda a pesquisa, já vou encerrar, senhor presidente, que tivemos uma parte aqui, já mais 5 minutos. Nessa análise, percebe-se também que a questão da convivência encontra destaque até entre os entrevistados a favor da construção do museu, que preferem a construção de um centro de convivência, um centro cultural junto a um centro de convivência e uma praça com centro cultural do que ser gasto 65 milhões no Museu da Imagem do Som. Ou seja, aqueles que estão de acordo com o museu, mas realmente acham que é um desperdício de verba pública, porque todos já estão carimbados, vacinados com o Engenhão, com a Cidade da Música, com o Pan-Americano, que vimos que foi um tremendo desperdício de dinheiro público e nos deu quase nada de resultado. Verificando as sugestões gerais da população entrevistada, há 3 questões significativas, senhor presidente. 25% dos cidadãos entrevistados que preferem manter a HELP e o restaurante Terraço são todos contra a construção do Museu da Imagem do Som e representam 28,3% daqueles que são contra, de modo que 71% destes se opõem ao projeto por fatores distintos à permanência do clube noturno e do restaurante. Mesmo entre aqueles que são a favor da construção do museu,
e do Museu da Imagem do Som em Copacabana, há substancial insatisfação, visto que entre aqueles que apoiam o projeto do museu, 27,3% acham o investimento um absurdo e 9,1% dizem que a arquitetura proposta é incompatível com a orla de Copacabana. E 9,1% acreditam que a proposta carece de transparência administrativa. Já 12,3%, senhor presidente, que são contra a construção do museu, sugeriram uma casa de cultura, como acabei de dizer aqui, de modo que a insatisfação desse grupo se dá com o projeto proposto pelo governo. Ou seja, a população quer um espaço cultural ali, mas não dessa forma assodada, sem consulta popular, sem debate com a população e sem licitação. Bom, de modo geral, considerações finais, senhor presidente, nobres vereadores, de modo geral, parece que a maioria dos entrevistados, o significado de museu não coaduna com o de cultural. Existe essa confusão. Se o paradigma de centro cultural é o da CCBB, deve-se lembrar que ele também guarda grandes características de museu. Nada impede, assim, que se faça um museu naquela localidade e que seja também um centro cultural. É interessante, senhor presidente, nobres vereadores, que 66% dos moradores entrevistados sejam favoráveis à construção, respectivamente, de um centro de convivência e de um centro cultural. E mais interessante ainda, é que todos aqueles que são favoráveis à construção de um centro cultural não sejam favoráveis à construção do museu, representando 1/3 dos entrevistados. A chave parece estar, assim, no conceito que grande parte dos moradores e de pessoas ali tem do museu, talvez como algo fora do contexto, algo alienígena, que violente o bairro, como algo morto, que se impõe verticalmente sobre um bairro, em descontinuidade com este. Vale lembrar que, em tese sobre arquitetura de museus, não raro estes são analisados em conjunto com os centros culturais. Por isso, eu estou enviando essa pesquisa à Secretaria de Educação, à Comissão Cultural de Educação e Cultura da Alerj e aos deputados da Alerj. É uma pesquisa que foi feita pelo meu gabinete, percorremos a orla ali, ficamos, na verdade, se concentramos em frente ao quarteirão da Help e do restaurante Terraças, e a todos os entrevistados, e pode comprovar-se aqui com a pesquisa, eram moradores, se cadastraram com nome, endereço, e demonstraram sua opinião, participando, e principalmente mostrando o que queriam naquela localidade. Então, é mais um alerta que eu faço para aqueles que nos estão ouvindo, para os nobres vereadores aqui desta casa, ao vereador Rogério Bittar, que também compreende essa questão e sabe que, na verdade, como a matéria trata de recursos públicos, dinheiro do povo, meu, seu, nosso, vale e seria obrigatório que a discussão fosse mais ampla. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, damos a segunda parte. O vereador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, funcionários de imprensa, eu vou usar o nosso espaço de discussão e diálogo
para voltar a falar sobre um determinado assunto, que, na verdade, o que pretendo é voltar a discutir o projeto que aqui foi votado e discutido há alguns meses atrás. Eu me refiro ao projeto de lei que autorizou o governo municipal a criar as organizações sociais, ou a habilitar pessoas jurídicas como organizações sociais. Lamentavelmente, os nossos colegas vereadores, em sua grande maioria, já esqueceram do assunto. Nós aqui votamos, não podemos esquecer que, como vários outros vereadores disseram aqui, nós assinamos um cheque em branco para o governo. E uma das nossas funções é fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Eu estou repetindo isso porque hoje fui procurado por um órgão de imprensa que me fez essa pergunta: por que será que essa Casa de Leis, a Câmara Municipal, votou este ano tantos projetos, era a afirmação do jornalista, tantos projetos que não têm um grande valor. E aí elencou uma série de projetos votados aqui que, na visão do jornalista, tinham muito pouco valor para a cidade. Então eu tentei usar como argumento que vários projetos da casa até foram muito bem discutidos. Nós tivemos aqui a votação do Código e do Conselho de Ética, nós estudamos aqui a venda dos terrenos, do metrô, nós discutimos aqui, não votamos, mas já começamos a discutir a questão do plano plurianual. Foi criada aqui uma comissão para revisar o plano diretor, ou seja, fatos da maior importância, muito mais importante do que aquilo que ele alegava como pouca importância, que acho que também é a troca do nome de uma rua da cidade. Ou muitas vezes uma medalha que é conferida, uma homenagem, um título de cidadão conferido a alguém que, no mínimo, deixa dúvidas do merecimento dessa comenda da casa. Então, nós aqui discutimos a questão das organizações sociais, que é um assunto da maior importância. Lamentavelmente, esquecemos do que dissemos aqui. Nós aqui, muitos de nós usaram esse microfone para dizer que estaríamos cobrando a execução transparente e correta desse projeto. Eu fiz uma questão de ordem alguns dias atrás, algumas semanas atrás, sobre a pouca transparência das habilitações de pessoas jurídicas em OS. E pedi ao representante aqui da casa, que trabalha na ligação com o governo, o Antônio Sá, e na semana passada a Prefeitura apresentou o nome das 4 primeiras pessoas jurídicas habilitadas como organizações sociais. Sexta-feira, voltei a questionar e a cobrar do governo a transparência sobre esse projeto. E por isso, estou apresentando, durante essa semana, um requerimento de informações à Secretaria Municipal de Saúde e também à Secretaria da Casa Civil, para que eles possam nos explicar quem são, o que fizeram as empresas que até agora, pessoas jurídicas que até agora foram habilitadas como essa. Eu, por não ter a informação muito clara por parte do governo de quem são as empresas, eu fui buscar
pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, quem são as empresas até agora habilitadas para disputar, tanto na área de esporte e lazer, quanto na saúde, que são 2 áreas, e a cultura, são 3 áreas que estão autorizadas a ter habilitação. Por exemplo, uma das instituições, uma das pessoas jurídicas aprovadas como OS, como organização social, chama-se Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O estabelecimento principal é o Hospital São Paulo. No Código de Inscrição das Atividades, atividade econômica principal da empresa, diz que a sua principal atividade é atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro, e unidades para atendimento a urgências. Então, essa é a atividade da empresa qualificada como OS. Seu endereço é Vila Clementina, São Paulo. Então, a primeira OS pertence ao Estado de São Paulo. A segunda empresa, pessoa jurídica habilitada como OS, é o Instituto de Atenção Básica e Avançada em Saúde, o IABAS, cuja atividade principal é a atividade odontológica. A descrição da sua natureza jurídica não tem outras formas de associação. E o IABAS é uma segunda instituição classificada como organização social pelo governo municipal, cuja sua sede é São Paulo. Fica na Rua Voluntários da Pátria, no bairro de Santana, em São Paulo. A terceira organização, a terceira pessoa jurídica habilitada como organização social é o Centro Integrado e Apoio Profissional, cuja sua atividade econômica principal é Associação em Defesa de Direitos Sociais. Ela é descrita como pessoa jurídica, como uma organização social civil de interesse público, cuja denominação mais conhecida é OCIP. E o Centro Integrado e Apoio Profissional tem como sede o município de Curitiba. A instituição fica no Alto da Glória, em Curitiba. Então, 3 empresas, 3 pessoas jurídicas habilitadas, nenhuma do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo e 1 de Curitiba. Todas essas que eu falei até agora são habilitadas na área da saúde. A quarta habilitada na área da saúde é a Fiotec, a Fundação Oswaldo Cruz, através de sua Fundação de Tecnologia, que tem o seu endereço no Rio de Janeiro, e é a quarta habilitada para a área da saúde. Depois ainda temos mais 2 habilitadas para a área, pelo menos que se entende, da cultura e da arte. Uma é o Centro Comunitário Lídia dos Santos, associação cuja atividade econômica principal é atividades de associações de defesa dos direitos sociais. E, quanto à informação das suas atividades econômicas secundárias, o documento diz que são atividades associativas não especificadas anteriormente. O Centro Comunitário Lídia dos Santos fica em Vila Isabel, no município do Rio de Janeiro. E a sexta pessoa jurídica habilitada é o Movimento Cultural Social MCS, que também tem como atividade principal econômica atividades sociais de defesa de direitos sociais e também suas atividades associativas não especificadas anteriormente como atividades econômicas secundárias. O Movimento Cultural MCS localiza-se no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, essa nossa função de fiscalização do Poder Executivo, ela não é somente para que estejamos aqui batendo no governo. Ao contrário, essa nossa função é para ajudar o governo, é para cobrar do governo o que vem acontecendo.
Na votação das OS, eu fiz um questionamento aqui ao governo. Será que nós temos instituições aqui no Rio de Janeiro em condições de substituir o poder público? Porque é isto, em última análise, que serão as OS. Instituições, pessoas jurídicas, habilitadas como organizações sociais, que virão substituir a função do governo como gestor. E os primeiros resultados não desmentem as nossas opiniões. Ou seja, a Prefeitura do Rio começa a buscar em outros municípios, principalmente em São Paulo e Curitiba, instituições para substituir aquilo que é absoluta obrigação sua de fazer, que é gerenciar, ser gestora dos serviços públicos de saúde, de educação, de cultura, de esporte aqui no Rio de Janeiro. Então, esses primeiros resultados nos fazem mais ainda abrir os olhos, buscar mais informações. Eu estou requerendo ao governo municipal informações mais detalhadas. Eu preciso entender por que temos que ir a Curitiba buscar uma empresa para administrar um programa de saúde da família em Santa Cruz. Precisamos saber por que só São Paulo poderá administrar uma equipe de saúde da família no Meier. Por que nós não temos condições de usarmos os nossos funcionários públicos para fazer esse tipo de trabalho? Então, eu estou reforçando as críticas que eu fiz à aprovação por esta Casa do cheque em branco, para que o governo faça o que acha que deve fazer em relação a instituir a gestão na área da saúde, na área da educação nas creches, na área da saúde no programa de saúde da família e na área de esporte e lazer, de instituições que venham a substituir os gestores públicos ou até as organizações não governamentais que antes trabalhavam nesse serviço. Será que nós estamos trocando algo que não funcionava bem por algo que nós não sabemos como é que vai funcionar? Então eu deixo mais uma vez, usando este local, aqui é o local para se discutir. Não é lá fora, é aqui dentro do plenário da Casa que nós temos que cobrar, tanto da Secretaria da Casa Civil, como da Secretaria de Saúde, de Educação, uma maneira de discutir a implantação das organizações sociais. Na última semana, a secretária Cláudia Costin deu uma belíssima demonstração de entendimento, ela que é dita por tantos, e acredito que tenha realmente um viés, como gostam alguns de dizer aqui na Casa, neoliberal, trabalhou e participou do governo Fernando Henrique Cardoso e hoje é secretária de Educação do Rio de Janeiro. Mas ela deu uma demonstração muito mais anti-neoliberal do que muitos dos nossos componentes da esquerda antagônica ao neoliberalismo. Ela está cumprindo uma determinação que encontrou de que os diretores de escola devem ser eleitos pela comunidade escolar. Só que ela está, ao invés de criticando os gestores, como acontece na saúde, por exemplo, que nós estamos indo buscar gestores em outros estados para substituir os nossos, ela está fazendo cursos de capacitação em gestão pública para os diretores de unidades, o que é absolutamente aceitável e digno de aplauso de cada um de nós, porque ela está vendo que aqueles cidadãos, muitas vezes escolhidos pelo voto direto do professor, do pai do aluno, esse cidadão pode perfeitamente melhorar a sua capacitação, a sua gestão, se o poder público lhe der condições. Quando nós discutimos que o nosso servidor público é absolutamente capaz para gerenciar os serviços públicos, se ele for incentivado, nós, quando discutimos aqui na área da saúde, gostamos de dar o exemplo do Hospital Sara. O que é o Hospital Sara? O Hospital Sara contrata pessoas da rede pública. O Hospital Sara não admite indicações de fora. O Hospital Sara exige exclusividade de servidor público que lá trabalha, mesmo com outro regime de trabalho que lá é o regime seletista. Mas lá nós temos os mesmos técnicos que temos na Prefeitura, que temos no Governo do Estado e que temos no Governo Federal. Então, fica aqui. Vou lembrar aqui do vereador Stepan, que disse que quando acende a luz vermelha,
Não é verdade? Para os nossos técnicos, quando acende a luz vermelha é para avisar que falta 1 minuto. Quando acende a luz aí de cima é que faltam 3, né? Então, acendeu primeiro é que falta 1 minuto. Então, se fosse em outros tempos, a gente desligava aqui a luz e continuava falando. Mas nos tempos de democracia, a gente vai respeitar a luz vermelha e vai parar. Lembrando, mais uma vez, que nós, vereadores, demos um cheque em branco para o governo em relação às organizações sociais. Precisamos, mais do que nunca, atuar como fiscais para que esse dinheiro, para que essas substituições de gestores públicos por empresas terceirizadas, empresas chamadas organizações sociais, não saia como um lamentável equívoco do atual governo. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 362/2009. Autoria, vereador Roberto Monteiro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a constituição de uma comissão especial composta de 5 membros, com um prazo de 120 dias para avaliar os efeitos da descoberta de petróleo na camada pré-sal no desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Não havendo manifestação, está aprovado. Requerimento 354/2009. Vereador Eider Dantas. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha Pedro Ernesto Alaide Scrotri. Não havendo manifestação de nenhum vereadores, está aprovado. Requerimento 356/2009. Autores: vereador Eider Dantas, Carlos Caiado, vereador Tio Carlos, vereador Cerruti, vereadora Rosa Fernandes, vereador João Cabral, vereador Jorginho da SOS. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha de Pedro Ernesto Pros Mortem de Archimedes Memória 1893-1960. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 359/2009. Senhor vereador Aloísio de Freitas. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de um conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Mariene Costa dos Santos, por relevante serviço prestado como assessora da 7ª Administração Regional da Tijuca. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 351/2009. Autor, professor Washington. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Antônio Pedro Figueira de Melo, secretário municipal de Turismo e presidente da Rio Tour, por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro, da sociedade civil. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa a ordem do dia. A presidência comunica aos senhores vereadores o projeto de lei complementar número 2/2009, mensagem número 3 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação do imóvel do patrimônio municipal e define
os parâmetros urbanísticos. Recebeu a emenda, sai da ordem do dia e segue as comissões. Em tramitação ordinária, projeto de lei 1183/2007, mensagem 1101/2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a categoria funcional de auxiliar de serviços de saúde do quadro permanente de pessoal do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. Não havendo nenhum orador inscrito para discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Não havendo manifestação de nenhum vereador, está aprovada. Sendo sido solicitado a verificação de quórum pelo senhor vereador Eliomar Coelho e pelo vereador Jorge Pereira. Já vamos liberar o painel. Os postos de votações já estão disponíveis, hein? O senhor vota, gente. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Eider Dantas, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Raymond, Tânia Bastos, Vera Lins.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores, não 9 senhores vereadores. Impedido regimentalmente votar o presidente, não acordo para deliberar, a matéria voltará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1891/2008, de autoria do vereador Márcio Pacheco, que considera de utilidade pública a comunidade Peregrinos de Jesus. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 6, de 2009, de autoria da senhora vereadora Clarissa Garotinho, que determina que as agências bancárias deverão disponibilizar assentos e senhas eletrônicas para os usuários que aguardam o atendimento decorrente da prestação de serviços. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 19/2009, de autoria do senhor vereador Cristiano Girão, que institui o dia 17 de junho como data comemorativa do aniversário da Gardenia Azul e cria a Semana do Bairro e dá outras providências. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores do ato do presidente número 47 de 2009, que do seguinte teor: considerando pela Lei Complementar número 48, de 5 de dezembro de 2000, alterada pela Lei Complementar número 51, de 28 de agosto de 2001, a consolidação de leis municipais conexas acarreta a indexação obrigatória de todas as demais leis supervenientes que lhe sejam afim. Considerando que o projeto de lei número 167 de 2009, recentemente foi aprovado em segunda discussão pelo plenário desta Casa de Leis, e que a matéria versa sobre a consolidação de temática referente a datas comemorativas, feriado, calendários de eventos da cidade do Rio de Janeiro. Considerando que todos os projetos legislativos em tramitação que abordem aquele assunto, por consequência, devem aguardar a conclusão do processo legiferante pertinente ao projeto de lei número 167 de 2009, visto que, caso esta matéria seja convertida em lei, é imprescindível que as outras sejam sistematizadas àquela consolidação legislativa, mediante expressa vinculação. Considerando que algumas daquelas proposições estão na iminência de serem apreciadas pelo plenário, porquanto constam da pauta da ordem do dia semanal, embora o projeto de lei número 167 de 2009 esteja no estágio regimental de elaboração de sua redação final, considerando, por fim, que há matéria sobre esse assunto e que foram encaminhados ao autógrafo prematuramente, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições regimentais, determina suspender a tramitação legislativa dos projetos que tenham como substrato normativo assunto pertinente à consolidação legislativa prevista no projeto de lei número 167 de 2009, datas comemorativas, feriados e calendários de eventos da cidade do Rio de Janeiro, para que se aguarde a conclusão do processo legislativo dessa matéria. Segundo, adiar-se-lhe dia, pelo mesmo motivo, os projetos legislativos que tratem desse tema e que constem da pauta da ordem do dia semanal. Terceiro, em decorrência do sobrestamento, ficam interrompidos os prazos regimentais das comissões permanentes para aparecer essas matérias, a partir da publicação deste ato, inclusive a elaboração de redação do vencido e redação final. 4. Solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro a devolução dos autógrafos dos projetos de lei número 1530/2007,
1639, 2008, 1865, 2008, 60, 2009, 86, 2009, 90, 2009 e 126, 2009, encaminhados à Sua Excelência no dia 21 do mês próximo passado, o primeiro deles, e no dia 1º de setembro os demais, os quais também aguardarão a conclusão do processo legislativo referente ao projeto de lei número 167, 2009. Caso o projeto de lei 167, 2009 seja transformado em lei, todas as matérias referentes a este assunto somente serão encaminhadas ao autógrafo, caso estejam indexadas à lei, cabendo à Comissão de Justiça e Redação proceder à adequação ex officio para os projetos já aprovados em segunda discussão, propondo a reabertura da discussão das matérias mediante a apresentação das respectivas emendas de redação legislativa. Gabinete da Presidência, 8 de setembro de 2009. Em decorrência, fica retirado da pauta ordem do dia o projeto de lei anunciado, número 19 de 2009, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 74 de 2009, de autoria do senhor vereador Elemar Coelho, que considera de utilidade pública o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiro. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 116, 2009, de autoria da senhora vereadora Clarissa Garotinho, que obriga as salas de cinema localizadas na cidade do Rio de Janeiro a promover, nas telas de projeção de filmes, a divulgação de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários votarão não. Em votação. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carla Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, João Mendes, Jorge Braz, Leonel Brizola, Lucinha, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, S. Ferraz, Tânia Bastos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Presidente, boa tarde. Nobres colegas. Ocupo esse microfone de à parte. Perdão, presidente, para fugir um pouco da ordem do dia. Rapidamente, para homenagear e pedir a todos que homenageiem o nosso funcionário da casa, Leonel. Por favor, Leonel, corre aqui.
Leonel correu na meia maratona 2 dias atrás. Foi o único com a camisa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a completar a meia maratona. Ganhou a medalha, certificado. Parabéns, parabéns. Obrigado, presidente. Parabéns, Leonel. Bem, considerando de que já temos quórum, retornamos ao projeto anterior, que ficou sem ter alcançado a maioria necessária. A presidência anuncia em tramitação ordinária em votação. Em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1183, de 2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a categoria funcional de auxiliar de serviço de saúde do quadro permanente pessoal do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, dispensada a redação final, segue autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1819, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que considera de utilidade pública a Associação Civil Lar Cantinho Feliz. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 53, de 2009, de autoria do senhor vereador Dr. Jorge Manaia, que institui a gratuidade dos serviços de exumação de corpos, membros e restos mortais a pessoas reconhecidamente necessitadas no município do Rio de Janeiro, na forma que menciona e dá outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafos. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 54, de 2009, de autoria do senhor vereador Dr. Jorge Manaia, que institui a campanha permanente de conscientização acerca da doação de órgãos, tecidos e sangue nas escolas de ensino fundamental no município e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. O PL número 55 sai da pauta da ordem do dia em razão do ato presente número 47. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 125, de 2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que proíbe as empresas de desmanches atuais, ferros velhos, no município do Rio de Janeiro, de manter em estoque ou exposição peças, equipamentos ou acessórios desmontados da estrutura dos veículos que as originam. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. A presidência registra a presença do vereador Armiro Pimentel, que muito nos honra hoje aqui com a presença. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 143, de 2009, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dá o nome de Aníbal Sequeira, empresário, 1931 a 2009, ao logradouro público especifica. Em discussão matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 235, de 2009, de autoria da senhora vereadora Patrícia Morim,
que considera de utilidade pública o Procriança Cardíaca. Em matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 1117, de 1999, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que cria o Conselho Municipal de Comunicação e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, para encaminhar a votação, nobre vereador, autor do projeto, Adilson Pires. Senhor presidente, eu vou solicitar o adiamento dessa matéria, porque eu havia me comprometido com um conjunto de entidades que, antes de nós votarmos esse projeto de forma definitiva, nós iríamos promover aqui uma discussão, um debate, porque tem muitas pessoas com dúvidas com relação ao conteúdo do projeto. O vereador Jorge Braz, inclusive, já tinha me procurado para tratar desse assunto, bem como membros de várias entidades aqui do Rio de Janeiro. Então, eu queria solicitar o adiamento da matéria por 5 sessões. Proposto adiamento por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está adiado por 5 sessões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 94/2009, de autoria do senhor vereador Cristiano Girão, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 173 de 2009, que fica retirado da pauta da ordem do dia em razão do ato do presidente número 47 de 2009. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 297 de 2009, de autoria do senhor vereador Raimon, que institui o calendário escolar unificado no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, solicito o adiamento por 2 sessões do projeto de lei. Proposto o adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e em votação. Projeto de lei número 1736, de 2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que torna área não edificante o terreno por sobre a estação do metrô Siqueira Campos e Copacabana, 5ª região administrativa, e dá outras providências. Senhor presidente, em discussão a matéria, pela ordem do vereador Eder Dantas. Pedir a Vossa Excelência o adiamento dessa votação por uma sessão. Proposto o adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está adiado por uma sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 72, de autoria do senhor vereador Bencardino, que dispõe sobre a obrigação de cobrança antecipada em bares, restaurantes similares. Em votação, o projeto. Trata-se de projeto que exige maioria absoluta. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Em votação. Justificando.
Existem duas leis. Existe uma lei do Ronaldo Gonçalves, mas que era agora recentemente. Fez. A Cláudia tem lá no gabinete. Como voto, senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Bencardino, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Eider Dantas, Elton Babu, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berger, Tio Carlos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Senão corre risco de perder. Está encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não um senhor vereador. Não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei número 796/2002, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do item 1 do inciso 3 do artigo 3º da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal, e da outras providências. A matéria está em votação e exige maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários votarão não. Em votação. A presidência indaga como voto os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Bencardino, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 23 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar. Voltará em votação. Tendo sido a terceira verificação nominal onde não tivemos quórum, e a presidência, antes de declarar encerrada a presente sessão, concede a palavra pela ordem ao nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui aproveitar e fazer um convite no final da sessão de hoje
na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, teremos aqui uma audiência pública, onde estará conosco a secretária de Cultura, secretária Jandira Fegali. Então, a gente convida os senhores vereadores para prestigiar esse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Fica convocada a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.